mas nós vamos aprender juntos aqui. E eu convido vocês a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ver a repetência desse versículo já há muitos estudos, né? Mas é assim mesmo. A graça é repetitiva. É para a gente guardar. Como foi pregado aqui no domingo, Esdras, ele lia a palavra de Deus porque estavam nascendo novas gerações, né? Então era dever dos pais lerem os mandamentos para os filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, mas não era garantido que isso estava sendo feito. Então Esdras fazia. Então era um púlpito de madeira e ele abria a palavra de Deus ali e lia para as novas gerações. E nós aprendemos assim que quando nós terminamos uma leitura, a gente lê lá, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Aí você termina aquele livro e aí aquele ano todo você leu a Bíblia. No ano seguinte, você vai voltar para Gênesis novamente e você vai falar: no princípio criou Deus o céu e a terra. Qual é a necessidade de eu ler isso? Eu já li, eu já entendi, mas existe um mistério na leitura. A graça, ela vem pela leitura. Mesmo que seja um livro conhecido, uma história conhecida, o que nos abastece, o que nos firma, o que nos coloca de pé, são as palavras repetitivas, que para nós é repetitivo, mas é alimento para nossa alma. Então, vamos ler mais uma vez, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É a mesma coisa de dizer assim, ó: peço-te pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar aí com a palavra racional na nossa cabeça, amém? E eu convido você a orar por mim nessa noite, para que esse estudo seja uma bênção nas nossas vidas. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio. O Senhor sabe que eu amo estar aqui, eu amo estar em contato com a Tua palavra, Pai. Senhor, visita cada coração, transforma, faz, meu Deus, da forma como nós nem sabemos, mas faça, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Espírito Santo, me toma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai falar de adoração. O que é adorar? Adorar é prestar culto a algo, é se prostrar. Peço para vocês não tirarem assim a mente do estudo, senão vocês não vão entender, tá bom? Presta bastante atenção. Então adorar é render culto a algo, alguma coisa ou alguém, né? É se prostrar, é venerar, é adorar de verdade, é amar, é prestar ali tempo, né? Se prostrando em adoração. Nós temos alguns exemplos de adoração, nós não vamos abrir para não tomar tempo, mas eu vou ler para vocês. Em Mateus 2,11, diz a palavra que, entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. Então, teve adoração de quem foi visitar Jesus, eles se prostraram. Em Mateus 26:39, nós vemos, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quem foi que falou isso? Jesus. Ele se prostrou em adoração. E em Salmos 96, versículo 9, nós vemos uma afirmação dizendo assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei
diante dele toda a terra. Obrigada. Então, no Antigo Testamento, a palavra adorar era mais prostrar-se, se jogar diante do Senhor. E o Senhor, ele leva muito em conta a importância, ele dá muita importância para o ato de adorar, adoração. Ele dá muita importância. Nós banalizamos essa palavra. Nós banalizamos, nós tornamos essa palavra vulgar, de forma que qualquer coisa serve de adoração para Deus. Eu fui ali adorar. E o Senhor, ele quer nos ensinar. Você sabe o que é adorar? E aqui eu não quero me colocar numa situação soberba de quem olha para mim e fala: e você? Então eu quero dizer para você que nós estamos aprendendo juntos, certo? E se essa palavra falou comigo, se esse estudo falou comigo, ele vai falar com você também. Então, será que o que eu faço é adoração? Será que o que eu faço aos domingos aqui é adoração? Será que eu adorei a Deus no dia da beleza? Será que eu adorei a Deus no meu trabalho? Será que eu adorei a Deus na minha casa? Aí nós vamos ver nas Escrituras que Deus rejeita adorações de qualquer jeito. Deus rejeita, como Deus rejeitou a adoração de Caim. Ele rejeita porque ele leva a sério a adoração. Ele quer ser adorado, ele deseja ser adorado. E como a missionária Ruth estava falando aqui, um pouco dos atributos de Deus é o que nos faz adorá-lo, né? De pensar na grandeza dele, eu não consigo imaginar o tamanho dele, isso me faz me prostrar diante dele em adoração. Então os atributos de Deus faz com que eu adore a Deus de uma forma até espontânea. Quando eu vejo, eu já estou adorando, ninguém precisa me pedir. E no Antigo Testamento nós vemos um exemplo, que aí eu vou pedir para vocês abrirem, que fica em Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Levítico, que quase ninguém lê. Levítico 10, versículo 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Amém. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não mandou. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Arão ficou assustado. Seus filhos estavam com saúde ali. De repente os seus filhos, nós estamos vindo aqui de uma história já de oferecimentos de sacrifícios, onde Arão está sendo instruído de oferecer sacrifícios por si e pelo povo, como sacerdote. E os filhos também ali. E o que os filhos fizeram? Vamos levar um fogo que não saiu do altar, não saiu ali do altar original, digamos assim, pensando que aquilo era um ritual simples, algo simples. E a Bíblia nos diz que o Senhor consumiu os filhos na hora, eles caíram mortos. E Arão se assustou. Inclusive nós não vamos ver uma palavra de Arão, não tem. Você pode procurar, nem assim, que pena meus filhos. Ele não lamenta, ele se cala, porque ele sabia a gravidade, ele sabia o problema. Ele sabia que a adoração a Deus tem importância. E aí a gente entra um pouquinho nos estudos, que a gente vai procurar de onde vem a palavra idolatria, Ela vem da palavra latreia, que significa adorar qualquer coisa, qualquer Deus que não é o Senhor, Então a gente já falou sobre isso aqui, É uma coisa que Satanás queria muito. Em Mateus 4,10 ele pede para o Senhor, se prostrar e me adorares. Ele queria
queria isso, e o Senhor falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestará culto. Né? E nós vemos em Salmos também 81: ouve, povo meu, e eu te atestarei, Israel, se tu me ouvisses, não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostrarias diante de um Deus estranho. Isso é o salmista falando. Então a gente vai ver a Bíblia batendo forte contra a idolatria. Isaías 46 diz: a quem me assemelharei, com quem me igualarei e me comparareis para que sejamos semelhantes? Não há nada que se assemelhe a Deus. Nós vamos ver adiante também Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego se colocando contra uma adoração da estátua. Toda renúncia custa um pouco, mas o que Deus quer dizer nessa noite para nós, e deixar bem claro, é que Ele não tem rivais, certo? Deus não tem rivais. Deus, a partir do momento que eu não adoro a Deus, automaticamente o trono está vazio ou ocupado. Já está ocupado por outro Deus. Certo? Quando eu não adoro a Deus, meu coração ele já está voltado para outro Deus. Eu só tenho duas escolhas: ou eu adoro a Deus, ou eu tenho idolatria por outras coisas que não o Senhor. E quando nós lemos ali em Apocalipse 19:10, diz assim: e eu me lancei a seus pés para o adorar. João, né? Mas ele lhe disse: olha, não faças coisa tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, até os apóstolos negaram a adoração. Hoje nós vemos que o púlpito nas igrejas tem sido espaço para adoração, mas não de Deus. Não de Deus, muitas vezes não de Deus, né? Nós vamos acessar aí que nas redes sociais, nos canais de mídia, nós vamos ver que o que se procura é sucesso, o que se procura é quantidade de visualizações, curtidas, comentários e compra, muita compra. Nós vamos ver isso. E aí isso interfere na liturgia do culto. O que é liturgia? Quando alguém fala assim, a liturgia do culto, você precisa respeitar a liturgia do culto. O que é liturgia? Alguém já parou para ver o que é liturgia, exceto os pastores? O que é a liturgia do culto? Você sabia que a gente tem um costume? A gente tem um costume. A gente fala, porque todo mundo está falando, e nós não temos a curiosidade de procurar o que é. A gente canta, solta o cabo da nau. Solta o cabo, espaço, dá, espaço, nau. Certo? Tem gente que acha que da nau é uma pessoa. Solta o cabo da nau. Sim. Outras palavras que tem, a gente canta na harpa, que são palavras assim, diferentes do nosso convívio, a gente canta, mas a gente não procura. O que será que quer dizer isso aqui? Bom, se está na harpa é para cantar, né? Mas não procura, não sabe. E aí tem umas palavras assim, astuto tentador. Você não sabe o que é, mas você está com os lombos cingidos. E a gente vai perceber que está tudo na Bíblia, mas a gente não procura. Então a gente repete assim, liturgia do culto. E aí o pastor pensa que você sabe. A liturgia do culto é a organização do culto. Como que o culto vai se organizar? Então primeiro vai ter oração inicial, depois a leitura, depois o cântico, e assim vai, o andamento do culto. Qual que é o problema? O problema é que cada igreja, cada placa quer fazer uma liturgia diferente, certo? Então é aí que mora o perigo. Por quê? Deixa a instrução
de lado, e aí ele começa a organizar o culto conforme a sua imaginação. Então ele fala assim, ele se sente dono da adoração. Ele se sente dono da adoração, então não procura saber como que deve ser. Ele quer montar uma forma de que as pessoas se encaixem nessa adoração. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, tem que ser como ele deseja. Então tem igrejas muito desorganizadas por causa disso, porque elas não têm um balizador, elas não usam a Bíblia. Então elas vão fazendo coisa da cabeça e o ser humano é desorganizado, e os cultos começam a ficar desorganizados. As pessoas não levam o culto a sério. Não estou falando daqui, eu estou falando a realidade das outras igrejas. Se deixa, e pode virar uma realidade aqui, quando a gente deixa a palavra de Deus de lado, certo? Então, cada vez o culto nessas igrejas começa num horário diferente. Agora, com o grupo de WhatsApp, provavelmente é pelo WhatsApp que se informa. Hoje o culto não começa a esta hora, começa a tal. Não dá nem, eles têm medo até de colocar o horário na placa. Por quê? Culto a toda hora. Tem dias que eles leem a Bíblia, tem dias que não, tem dia que a Bíblia é deixada de lado. Tem dias que há um louvor diferente, uma oração, tem dias que nem se ora mais. Só louva. Ou só fala. No culto de Santa Ceia, a igreja de Corinto, ela tinha grandes problemas. Olha como o inimigo é sujo, né, irmão? Só porque isso tira minha concentração. Olha só, né? No culto de Santa Ceia, a igreja de Corinto, ela tinha grandes problemas. O que acontecia com essas pessoas? Elas tomavam vinho, então elas ficavam embriagadas, certo? Ficavam bêbadas. Só que por isso que existe aquela palavra que quem tem fome, come em casa. Desliga de lá, irmãos, presta atenção aqui, vamos ignorar. Quem tem fome, come em casa, não é assim? O que as pessoas faziam? Separavam o horário da ceia. Opa, hora de comer, hora de beber. E saíam de lá com a barriga bem cheia, bêbados, falando coisas que não tinham nada a ver. Um culto solene. A verdade é que a igreja deve organizar os cultos, sim, conforme o contexto. Então, por exemplo, um culto de crianças, como que tem que ser? Como que tem que ser? Voltado para as crianças. Porém, a essência, qual que é a essência? É a mesma. O culto de jovens, como que tem que ser? Uma linguagem para os jovens, porém, apontando para Cristo. Qual que é o problema? O culto de Santa Ceia, por exemplo, é um culto diferente. Quem já notou que o culto de Santa Ceia é um culto diferente? Ou você vem aqui e participa da Santa Ceia mecanicamente? Ou você nem está prestando atenção e quando você está aqui fala, olha, é ceia. Já aconteceu com você? Você chega aqui e fala, olha, o que será que aquele pão está ali? Ah, é ceia. Já aconteceu? Eu já vi irmãos falando, não aqui, tá, irmãos? Mas em outros ministérios pelos quais passei, irmãos que falavam assim, ah, nem sabia, hoje é ceia. Ah, hoje é ceia. Só que o Senhor requer um culto diferenciado, né? É um culto de memória, a palavra é diferente, o louvor é diferente, né? Nós não vamos falar aqui, nós vamos tentar trazer louvores, certo, Alexandre? Trazer louvores que exaltem o sangue de Cristo, né? Falando que o corpo dele é pão, né? Para preparar os irmãos. Quando os irmãos chegarem ali para participar, os irmãos já têm a consciência, o calor, já sentiu a presença de Deus. Então é um culto diferenciado. O culto de ensinamento é um culto diferente também. Por quê? Pensamento exclusivo da palavra. A gente não vai partir para muitos louvores, nós vamos pregar mais a palavra. Mas então não tem adoração no culto de terça? Aí que está. Quem disse que a adoração é só cantar?
Não. Enquanto vocês estão escutando a palavra agora, vocês estão adorando. Enquanto vocês estão absorvendo a palavra agora, vocês estão adorando a Deus. Quando vocês estão ofertando a casa do Senhor, vocês estão adorando a Deus. Quando vocês estão ajudando nas obras missionárias, vocês estão adorando a Deus com as suas obras. Quando você cuida que o culto tenha um bom andamento, a liturgia esteja sendo feita, você está adorando a Deus. Por quê? Paulo disse: faça-se tudo com ordem e decência. Por que ele precisou falar isso? Porque era uma bagunça, não tinha hora para nada, todo mundo falando. Nós já estudamos aqui a igreja de Corinto, né? As irmãs discutiam com os maridos no meio do culto, né? Por que eu não posso falar? Eu quero falar. E por isso Paulo disse: as mulheres, por favor, fiquem caladas, por favor, fiquem caladas, porque as irmãs eram difíceis de lidar. Tem semelhança com os dias de hoje? Não sei. Fica para você pensar se sim, se não, né? Não são só as irmãs, são os irmãos também. Aleluia. A verdade é que nós só conseguimos agradar alguém quando nós sabemos o que esse alguém gosta. Sim, quero dar um presente para o Rafael, e aí eu quero dar da minha cabeça um presente para o Rafael. E o Rafael odeia ler. O que eu faço? Não sei, não conheço. Vou lá na livraria, compro a história dos Hebreus, porque eu amo. É um livro dessa grossura. Acho que é um presente. Ah, meu Deus, ele vai amar. Entrego para ele, ele por educação vai falar assim: obrigado, Carol. Você dá para mim. Aí ele vai falar: tia, você quer? Porque eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de ler. Ou não gosta de música, e eu vou dar para ele um rádio. Quem está dando, ele vai amar. E aí eu vou virar as costas e eu vou falar: nossa, eu achei que ele ia ficar feliz. Não ficou. Então, para eu agradar a Deus, eu preciso conhecer o que Deus gosta. Como é que Deus gosta de ser adorado? É do jeito que eu quero? Abiú e Nadab, a gente viu que tentou fazer da cabeça e deu errado, né? Devemos nos perguntar: o que Deus espera da minha adoração hoje? O que Deus espera? Como que Ele espera que eu faça? Você sabia que quando você está na 12ª semana na barriga da sua mãe, as suas cordas vocais já estão formadas? Já pensou? Elas já estão praticamente prontas. E quando é o momento de nascer, nem preciso dizer que elas já estão prontas 100%, porque ela já sai estreando. Certo? Por quê? Porque Deus nos fez para isso. Aleluia. Para adorar, cantar. Glória a Deus. Os animais do campo, Isaías fala, me honrarão. Os chacais, os avestruzes, porque eu porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, a esse povo que formei para mim. O meu louvor eles vão relatar. Então, para que eu fui feita? Para que você foi feita? Para adorar a Deus. Esse é o nosso papel como criatura. Criatura não adora outra criatura. Criatura adora o Criador, com simplicidade, naturalidade, com devoção. Os anjos adoram a Deus. Apocalipse 4, vamos ler? Eu não estou enxergando a hora ali. 8h27. Apocalipse 4, versículo 8. Apocalipse 4, versículo 8. Diz assim:
E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, se até os anjos adoram a Deus, até os anjos se prostram diante de Deus, e nós? O que nós estamos fazendo? Então, além de nós nascermos prontos, Deus nos deu, qual a palavra que eu mandei vocês guardarem quando a gente leu Romanos 12? Racionais. Deus nos deu então um cérebro, porque além das nossas cordas vocais, Ele queria que nós analisássemos o que nós falávamos, o que nós cantávamos. E a nossa mente, ela recebe a capacidade então de julgar melodias, criar ritmos. Deus deu essa capacidade para o homem de montar músicas, compor músicas. A Jade, por exemplo, ela compõe músicas para a honra e glória do Senhor. E isso é dom de Deus. Deus deu isso, né? Tem pessoas que de ler a palavra já transforma a palavra em música, porque Deus deu essa criatividade para essa pessoa. E nós somos tão perfeitos para cantar que se eu pedir para vocês assim, canta a estrofe de uma música tal, você vai cantar. Mas se eu falar para você, cita um versículo para mim, vai ser um pouco mais difícil, porque a música, ela tem esse poder de memorizar, certo? Tanto é que pessoas que vão estudar para vestibular, elas pegam aquelas fórmulas e criam músicas, para que quando chegar a hora de fazer a prova, elas lembrem não da fórmula, da música. Entendeu? Então a música, ela foi feita por Deus. E quem não pode falar? Quem não pode falar? Como que adora a Deus? Como eu disse, a adoração não é só falar, cantar. O que vale é o coração dessa pessoa. Deus está muito mais preocupado em ver o nosso coração do que a nossa afinação. Sabia? Deus está muito mais preocupado em ver a intenção do nosso coração. Às vezes nós olhamos um irmão aqui na frente, às vezes ele não tem ritmo, às vezes ele está errando as letras, mas ele está cantando tão com o coração. Não importa o que a igreja acha, Deus vê. Para Deus ele é adorador. Enquanto que a gente vê alguém afinadíssimo, preocupado com aplausos, e Deus está ali, parabéns, mas não foi para mim, não é para mim. Então Deus não está, claro que a gente tem que fazer as coisas com excelência para Deus, mas o grau de talento não é grau de unção, são coisas diferentes. Nós podemos ver pessoas que têm 0 talento, porém 100% de unção. Cantar um corinho, bate palma, tem gente que chora só de ouvir, pela simplicidade, pelo amor que existe na palavra. E Deus se agrada com a nossa criatividade, quando a gente faz produzir algo com o talento que Ele nos deu. Então, o Senhor me deu o dom de cantar, então eu vou produzir coisas para o nome do Senhor ser glorificado. O Senhor me deu o dom de pregar, vou produzir coisas para o nome do Senhor ser adorado, e assim por diante. E aí, nós somos convidados pela Bíblia para cantar. Abre comigo Crônicas, 1 Crônicas. Mas Carol, você não me viu cantando. O Alexandre nem vai tocar para mim.
Só Deus, eu canto no banheiro, né? E ainda meu marido dá um soco na parede para eu parar. Mas o Senhor não está atrás de afinação, o Senhor está atrás de coração, de sinceridade. 1 Crônicas, capítulo 16. E o versículo é o 4 em diante. Qual que é o cenário aqui? Cenário aqui, o pessoal já estava trazendo a arca, estava todo mundo feliz, eles conseguiram atravessar a arca. Davi estava muito feliz e ele fez uma ação de graças para o Senhor. Olha que coisa mais linda que ele disse aqui, versículo 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. A organização de Davi. Davi está organizando o louvor aqui para acontecer o louvor. E isso para recordar, olha só que inteligente, para vocês nunca esquecerem essa data memorável da travessia da arca, a gente vai cantar. Então toda vez que a gente cantar esse hino de ação de graças que eu vou fazer agora, imagina só, ele era bom. Eu vou fazer agora esse hino aqui, toda vez que a gente cantar esse hino a gente vai lembrar, foi o dia que a arca foi atravessada. Olha só. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Aí vamos pular, que aqui são os nomes. Versículo 8. Invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, se alegre o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos seus juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos para sempre do concerto da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão, do seu juramento. Isso aqui é música, eu estou lendo, mas é música. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação, contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Se a gente continuar, ele vai falando, é um hino gigante. Por quê? Quem aqui cantava assim antes de comer quando era criança? Meu lanchinho, meu lanchinho. Você lembra até hoje dessa música? Lembra, né? Quando você era pequeno, se você cresceu no Evangelho, você cresceu ouvindo: cuidado, olhinho, o que vê, não é? Cuidado, boquinha, o que fala. E aí você vai crescendo, né? E essa música não sai da sua cabeça. Essa foi a sacada de Davi. Você vai passar de geração a geração, você vai falar, vai cantar essa música. Ó, quando a gente atravessou a arca, a gente cantava assim. E, por exemplo, você está quietinho aqui e você escuta lá longe: parabéns pra você. Nem é seu aniversário, mas dá um negócio assim, fala: nossa, é alguém que fazendo aniversário. Porque a memória, a música ativa a sua memória. E adorar diante do Senhor é lembrar das suas maravilhas. É ato de gratidão, é ato de alegria, às vezes é ato de tristeza, né? Porque quando nós cantamos, nós oramos 2 vezes. Por isso que nós temos que saber o que nós estamos cantando. Por isso que o culto tem que ser racional. Ele não é frio, ele é racional. Por quê? Por que a gente vê
às vezes, para nossa vergonha, muitas vezes, não que sejamos contra qualquer tipo de movimentação, mas quando nós olhamos as pessoas rindo na internet de vídeos escandalosos de irmãos que fazem banco voar, púlpito quebrar, dizendo que a adoração deles é sem controle. Nós vemos objetos voando. Tem até um vídeo que a menina está assustada. Uma menina, acho que era convidada, e ela olha aquilo, ela fica assustada com todo o movimento, porque era para ser um lugar de paz, era para ser um lugar de... E aí de repente começa, durante a palavra, profecia na hora da palavra, não tem horário para nada, e aí de repente um bate palma, outro grita, e aí a gente não conhece quem a gente está adorando. A gente está dando presente para esse Deus, e a gente não está sabendo se esse presente realmente, para mim, ele está recebendo, né? E aí a gente vem parar onde? Em João, capítulo 4, versículo 24, onde o Senhor Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e ali já tinha uma confusão entre Samaria, entre os judeus, e aí ela está diante do poço, com tantos pecados, com tantos problemas, mas olha a preocupação dela. Onde se deve adorar? Qual que é o lugar? A preocupação dela. Não conhecia Deus. Estava com a vida toda torta. Mais de 5 maridos. Mas a pergunta dela era: onde é que deve adorar? Aí é aqui? É em Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus falou: nem aqui nem lá. Porque os verdadeiros adoradores Adorar o Pai em si, em verdade. acabou. Mas aí a gente lê isso aqui e a gente para aqui. Espírito em verdade, não é isso aí, espírito em verdade. Vai no profundo, espírito. Vai no profundo, não fica na superfície. Vai no profundo, espírito. Eu estou conectada. Verdade. Eu não estou adorando fora da palavra, porque a palavra é a verdade. Aleluia. Não adianta, a gente não tem jeitinho aqui. O Senhor fala em Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Em Salmos 22 temos uma interpretação errada. Quem aqui já ouviu assim? Vamos louvar, irmãos, porque o Senhor habita no meio dos louvores. É isso mesmo? O que quer dizer então? Basta eu louvar que o Senhor habita. É isso? Vamos ler lá? Salmos 22. Salmos 22. Vamos ler aqui. Eu vou ter que... Eu perdi o versículo, mas o salmo é pequeno. Vamos ler aqui o versículo todo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Aqui, ó. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então, o que algumas pessoas fazem? Deus habita no meio dos louvores. Sim, Deus habita onde Ele quer. Não é só no meio dos louvores. Deus habita onde Ele quer. E aqui não é esse contexto. Aqui o salmista está falando, Deus habita no sentido assim, Deus é engrandecido através de louvores. Ele ama ser adorado através das suas maravilhas, quando eu reconheço o que Ele fez. E o que nós encontramos hoje em dia? Nós encontramos hoje em dia a egolatria. Egolatria? Sim. O amor excessivo por mim mesma. E ele destrói qualquer ambiente de adoração. Ele tira o espírito em verdade, ele joga por terra o espírito em verdade. Porque ali permanece a vontade do homem.
ali permanece o gosto do homem, ali permanece a suposta adoração. Ele acha que Deus está recebendo algo que ele tirou da cabeça, e se ele não estiver biblicamente correto, é em vão. Ah, mas Deus não tem coragem de rejeitar. Abre Isaías, por favor. Eu tenho assim, a primeira vez que eu li esse capítulo, Isaías 1, é de estremecer. É de estremecer. Isaías capítulo 1. E o versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha a pergunta: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou cansado dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não folgo, quer dizer, não me agrada. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requeriu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas em vão. O incenso é para mim abominação. Deus estava bravo. Por quê? Porque os israelitas não tomavam uma decisão, tinham adoração a Deus e tinham adoração a outro Deus, e depois queriam que o louvor, o holocausto fosse recebido. Ele falou, usou Isaías para falar: eu estou cansado, não quero ouvir sua voz. Eu não quero. Para de ficar matando carneiro em vão, derramando sangue em vão. Tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu me agrado. Deus se importa com a sua adoração. Eu tenho que ser mordomo da minha adoração. E aí a gente vê essa exigência divina. Especialmente que quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que estar por inteiro. No Salmo 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Indo para os nossos dias: adore minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, por dentro, por fora, olhos, boca, ouvido, mãos, tudo que há em mim, adore o seu nome. Ele quer plenitude. E aí a gente vê uma igreja, muitas vezes, a pessoa sai de casa pronta para adorar, senta aqui, mascando chicote. Glória a Deus. Elas nem sabem o que elas estão fazendo. Para elas, o fato de sair da sua casa já é adoração. Já é adoração. Aí, se não mascam chiclete, não desconectam do celular. Todo momento fica vibrando. Não é por completo. Conversam o culto inteiro, né? Quando a palavra vem de encontro com um, cutuca o outro. Tem irmãos que chegam atrasados e eles querem cumprimentar a igreja inteira. Você já chegou atrasado, então fica quietinho, senta no seu, pega o seu banquinho e sente de mansinho. Por quê? Porque aquele irmão que já chegou no horário, ele já está, ou pelo menos deveria estar. Daniel, você está tirando minha concentração desse negócio aqui. Ele deveria estar conectado. Aí o irmão está lá: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí vem alguém assim: Senhor, irmão, desculpa aí, tá? Senhor, eu tô aqui. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Aí o irmão está cantando, está conectado, está com o olho fechado. Tem irmão que até assusta, eu já vi. O irmão está tão conectado, aí a pessoa vai falar: tô numa outra dimensão com Deus. Eu já vi pessoas que não respeitam o momento da oração, ou do louvor, ou do irmão com o olho fechado. Eu já vi. Você já foi uma pessoa dessas? Eu já fui.
até entender que eu sou mordomo também da liturgia do culto. Certo? Cheguei, está lendo a palavra inicial? Espera a leitura da palavra inicial antes de procurar um lugar. Certo? Quem está bravo de a gente ouvir isso? Tem alguém bravo aqui? Vamos aprender, né? Para a gente ser melhor. Então você chegou, está tendo a leitura da palavra inicial? Espera um pouquinho. Porque os irmãos estão acomodados em pé, já com a Bíblia na mão. Aí o que eles têm que fazer? Fecha a Bíblia para você passar no corredor. Aí a Bíblia deles cai no chão, vai no nariz. E aí perdeu, a leitura já foi, ele não ouviu a ministração. Aí você está conectado. Desculpa falar isso, tá bom? Mas eu precisaria falar. Não levem para o lado pessoal. Já estamos conectados no culto. E aí, é a hora de mexer no som. Tira a atenção, viu, irmãos? É um que corre para lá, é outro que corre para cá. Tira a atenção. Ah, vamos abrir janela, vamos ligar ar-condicionado. Aí a irmã está conectada e só escuta assim, tic, 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 do ladinho dela. Acabou a concentração. Eu não sei se eu sou assim. Aí eu tenho que buscar de novo um momento. Porque a gente está encarando o ambiente aqui não de adoração. E como o pastor Manderley às vezes fala aqui, com razão, vamos lá, não temos nada para fazer à noite. Então vamos lá. E aí o senhor fica olhando isso, o que a gente quer? Aí a irmã pediu para a outra assim, você traz, eu fiz um bolo, fiz para você. Tá, você traz no culto? Traz. Ele quer entregar na hora do culto. Aí vai, licença, e sacola para lá e para cá, e o culto correndo aqui na frente. E aí a gente pergunta, conhecemos quem adoramos? Conhecemos? Tem irmãos que ele fica em concentração até entregar o louvor dele, do grupo dele. Depois que entrega o louvor do grupo dele, acabou. Vai pro banheiro, volta. E aí, eu já cantei mesmo. Pra mim, vou lá fora. Olha, uma luz lá fora, o que será? Olha, um ônibus. Olha o escapamento de um carro. Olha uma borboleta. Tudo para ele é falta de atenção, porque ele já entregou. Só que ele se esquece que a adoração é do início ao fim. A minha adoração é um complemento da sua adoração. Se eu não adorar direito, você também não adora direito, porque você também não consegue se concentrar. Então Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Há um poder na adoração de reuniões. Certo? Há um poder. Veja aqui. O poder na adoração a plenos pulmões. Quem aqui já cantou muitos anos sem instrumento? Muitos anos. Sem ter acompanhamento de instrumento. Cantávamos mais do que hoje. Hoje nós temos recursos. Nós temos microfones maravilhosos. Nós temos som profissionais. Nós temos aparatos todos preparados aqui para a gente entregar um louvor lindo. Mas a gente não canta. A gente não canta. O inimigo é contrário à adoração. Quando nós não cantamos, ele aplaude. Toda vez que eu não canto. A carne ela vai guerrear contra o espírito. Por isso que quando eu sou convidado para louvar do meu lugar, isso eu não estou falando de oportunidade. Deus está nos despertando para louvar de onde nós estamos, sentados mesmo. Porque não quer dizer que eu venho aqui na frente, Deus vai me ouvir mais quando eu estiver do que quando eu estiver sentado. Deus quer ouvir o louvor de coração. E aí vem pensamentos na sua mente. Eu vou louvar? Não. Cantar para quê? Meu marido não vem para a igreja, né? Tenho problemas no trabalho. Está sendo caluniado. Foi traído. Estou
toda essa luta é porque Satanás sabe o poder de um coração que está em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que muita gente já teve a experiência de entrar nesse lugar e cantar e sair com a alma limpa. Sim, cantar. Não é cantar baixo, é cantar. Não importa, afinado, desafinado. Se é para cantar, Senhor, eis-me aqui para cantar. Aleluia. Quando nós usamos o nosso entendimento, aí cantar, ele vai passando por mais um funil. O que é que eu estou cantando? Porque eu preciso pensar. Os nossos atos, eles precisam ter uma lógica, as nossas palavras também. Então nós começamos a entender que tudo que nós fazemos precisa trazer glória para quem? Para Deus. Então isso nos leva a raciocinar, ou pelo menos deveria, sobre algumas músicas. Nós vemos muitas igrejas que não cantam mais os hinos da harpa. Ah, Carol, você está sendo conservadora. Todos os hinos da harpa, eu não estou descartando os hinos de agora, eu só quero explicar, me deixa explicar. Todos os hinos da harpa foram compostos por homens e mulheres de Deus que eram alimentados. Antes de fazer isso aqui, eles eram alimentados com a palavra genuína de Deus. Então isso aqui é reflexo da palavra de Deus. Então, esse alimento era tão grande na vida deles que transbordava em composição. Tanto é que a gente fala, meu Deus, como que ele conseguiu? Né? E até aquele livro fala assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Então aí nós entendemos, quando a gente vê esse exemplo do passado, nós vemos que dava-se mais atenção à palavra de Deus, por isso que os louvores eram melhores. Hoje, as pessoas, elas não se preocupam mais em participar de uma EBD, de vir num culto de doutrina, ou prestar atenção na palavra. Elas querem cantar. Não importa o que. As pessoas antes, elas oravam mais, se alimentavam de pregações, e as pregações viravam louvor. E essas duas coisas, palavra e oração, é a base da igreja. A adoração é consequência. Mas se eu estou firmada, estou alimentada, eu vou compor o que está dentro de mim. Então é coisa boa que vai sair de mim. As músicas de hoje, elas refletem o alimento que as pessoas vêm recebendo. Ou seja, nada. A igreja está sentindo a diferença nas composições. Sim ou não? Tem músicas que a gente ouve e a gente fala, meu Deus, mas não estou vendo aqui Cristo. Elas estão cheias de expressões confusas, antibíblicas. Eu me arrependi, na verdade eu me arrependi porque eu peguei na mão para trazer, mas eu falei, eu não vou pôr isso na igreja, dá vergonha. Tem um irmão, um compositor, que ele fez uma música com as línguas estranhas. Então ele fala assim, lá baixúria, não sei o que, nananana, as línguas estranhas. E o fogo vai descer, e o fogo vai descer. Se você não para raciocinar, emoção. Como o pastor Vanderlei citou aqui no domingo, quando ele apresentava os novos membros, que eles não fossem emocionados, né, mas que fossem realmente fixados aqui. Até ele estava comentando, né? Poxa, a gente não está apresentando pessoas no batismo. Mas, sabe, pastor Vanderlei, às vezes, o batismo, muita gente encara com leviandade. Não é sinal de crescimento. Sabia? Sinal de crescimento é constância. A pessoa vai lá, ela batiza e ela volta. Quantas pessoas já batizaram aqui? Onde elas estão? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Não é o número de batizandos, e sim quem ficou. Aí a gente compara. Quem ficou? Então às vezes a gente fala, nossa, mas vai descer uma alminha. Não olha para isso. Fica prestando atenção se essa alma vai voltar. É o mais importante. Ela vai voltar? Ou ela fez isso para impressionar, para agradar?
para se emocionar. Oi? O Caleb no ano passado. O Caleb ficou. Aí, tá vendo? Glória a Deus. Isaac vai descer as águas e vai embora para Pernambuco. Então, mas ele vai ficar, né? Ele vai ficar. Então aí a gente pensa assim, mas é só a música e a letra importa muito. A letra importa muito que a gente está cantando, né? Então, o que a gente chega à conclusão? Que horas são ali, irmãos? Tá. 8h58? Meu Pai Eterno. Vou correr aqui, tá? Amanhã é feriado, né? Dá 15 minutos pra mim? Então tá bom. Então quando nós estamos orando, cantando, nós estamos orando 2 vezes. Então, veja só. Eu não vou cantar porque não tem recurso, não tem guitarra. Não tem guitarra. Voltando lá pro sem recurso. Acontece que a adoração do guitarrista é individual. Não tem nada a ver com a sua. Se ele não quiser tocar, ia ficar mais bonito. Mas a adoração dele ele deixou de dar. Eu, por minha vez, eu vou ter que cantar. Com piano, sem piano, com trombone, sem trombone, com guitarra, com bateria, sem playback. Eu vou ter que cantar. Porque a minha adoração não tem nada a ver com a dele. Quando a igreja vai entender isso? É adoração individual. Entendeu? Irmão, fica tirando minha concentração. Então, se concentre. Irmão, depois a gente fala. Depois a gente conversa. Qualidade de um adorador. Davi disse assim, em 1 Samuel. Eis que tenho visto, Davi não. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, diz assim. Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha a qualidade que Samuel estava procurando. Sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. Você é assim, Alexandre? Né? Graças a Deus. Olha só, não quer dizer só para quem toca, tá bom? Tudo que eu entrego para Deus, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ser valente no que eu estou fazendo, ou seja, sem timidez. Vou lá, mas também tem que já faz Senhor, né? E fica, o microfone está chegando. Eu queria falar com os irmãos, né? Que tem irmãos que vai cantar e o microfone está aqui assim, põe na boca, ou aqueles que põem assim, glória a Deus, aleluia, não percebe que ele está sendo, né? Tudo isso é liturgia, tudo isso é mordomia. Você tem que prestar atenção se alguém está fazendo assim, não, tá doendo demais, tem que aguentar, glória a Deus, né? Aguentava no mundo, né? Muitos irmãos fazem de propósito. E tem irmãos que já não falam tão alto. As coisas de Deus vocês não querem ouvir. As coisas de Deus vocês não querem ouvir, né? Aí você vai pegar aquele microfone, só Jesus. Né? Tem que ter uma moderação em tudo. Eu tenho que perceber. Eu tenho que trabalhar o bom senso em mim. Eu sou um ser pensante. Deus me deu um cérebro. Tem irmãos que pensam que quanto mais ele colocar, mais afinado ele vai ficar. E não é. Alexandre? Não, Alexandre quer morrer quando alguém faz isso. Tem irmãos que já abraça assim, tá vendo? Abraça assim. Pega a microfonia e sabe. Glória, né? Aumenta aí, por favor. Já tá no último, né? Então, saber o que eu faço de melhor e fazer melhor. Quantas vezes nós trememos diante de uma igreja lotada? Né? E aí o que a gente fala? Irmãos, eu saí aqui, se eu errar, os irmãos me perdoem, tá bom? Mas é para Jesus. É para Jesus, ainda assim como? Mas é para Jesus. Aí você tem que cantar bem, porque é para Jesus. Aleluia. Podemos não ter talento, mas temos que ter unção. E o que é um hino? Vou louvar um hino para o Senhor. Hino é uma poesia, um cântico para glorificar, certo? O hino da bandeira, o hino nacional,
Não é assim? A gente tá falando, olha, amo, né, a minha bandeira, o meu país. Então nós não podemos chamar de hino músicas que não glorificam a Deus. São músicas, apenas músicas. É pecado cantá-las? Não, mas você precisa saber que não glorifica a Deus, que não está adorando a Deus. Entendam bem, não é chatice minha. Eu quero que vocês entendam isso. Tem música que não adora a Deus, é música bonita. Aí você pensa, entreguei a minha adoração ao Senhor. Não foi para o Senhor. Quando eu comecei aqui, pedi para o Caleb colocar grande é o Senhor, apontando para quem? É o Senhor. Aí eu queria que vocês vissem o contraste. Você é o espelho. Você, mais precioso que o ouro de Ofir, a última fanta do deserto, a última bolacha do pacote. Deus é apaixonado por você. Deus é louco por você. E aí você está no centro. E Deus? Ué, mas a adoração é para mim. É para mim. E aí a gente canta e aponta a pessoa. Raridade para você cantar num karaokê de final de ano. É verdade, na igreja, vai fazer uma brincadeira, não está louvando a Deus. É para você fazer uma homenagem para o marido. Não, Alexandre, por favor. Não. As músicas que se referem a Jesus como você, também, para bem para pensar. Olha só, vou ler aqui, ó. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Essa casa é sua. Mas Jesus já sabe que a casa é sua, você não precisa permitir. Ele disse que você é templo e morada do Espírito Santo. Então aqui já tem uma coisa antibíblica para nós. E aí a gente ainda fica assim, em tom de hipnose. Essa casa, 30ª vez. Essa casa é sua, 1000ª vez. Nós deixamos. Aí Jesus fala, tô vendo que você deixa para mim. Tô vendo. Há um poder de convencimento quando a igreja canta junto. Há um poder de convencimento quando a igreja canta junto, numa só voz. Quem já se sentiu constrangido de estar num grupo, todo mundo sabendo cantar, menos você? É ruim, não é? Você só fica assim, ó. Deus é Senhor. Aleluia. Você vai nos últimos. Minha mãe. Ela tá ouvindo, hein? Ela vai ouvir, né? Você vai ver a boca da pessoa falando assim. Aí você tenta adivinhar. Meu Deus, minha paz. Ah, não. Misericórdia. Não, também. É ruim. Mas, e aí você sente o quê? Vontade de aprender para cantar junto. Quem na escola ficava constrangido quando todos os amiguinhos sabiam cantar o hino nacional? E você... E mexendo a boca para parecer que estava cantando. E você pensava, amanhã eu vou cantar. Nem que seja uma estrofe. Porque tem um poder de convencimento. O que o Senhor quer nos mostrar? Quando a gente canta direitinho, independente do instrumento, a gente convence o do lado a cantar também. A música traz memória. E como nós devemos adorar? Ajoelhado? Em pé? Deitado? Fato é, quando eu me ajoelho diante de Deus, eu estou demonstrando humildade. Mas não quer dizer que Deus não vai receber a minha adoração se eu estiver em pé, se eu estiver sentado. Não há uma regra. Não quer dizer que ela tem que ser 100% sempre do mesmo jeito. Deus quer ver muito mais que a posição do seu joelho, Deus quer ver a posição do seu coração. Como que seu coração está? Ele está rasgado? É isso que Ele quer ver. Ele está curvado? Ele está circuncidado, arrependido, grato? Quando Salomão
mãos. Quando nós levantamos a mão para adorar ao Senhor, não porque alguém fala assim, levanta a mão aí, Jane. Aí a Jane, oh, mas que coisa, né? Isso já não é mais adoração. Adoração é quando você está tão envolvido, ninguém pediu, e você está lá. O seu corpo, ele reconhece a presença de Deus. Você nem pensa, você já está lá. É mão que se levanta, você quer pular, você quer cantar alto. Porque o seu corpo louva a Deus. Quando a gente levanta as mãos, a gente está falando assim, Senhor, eu me rendo. Por que muitas vezes o ladrão, ele fala assim, mãos ao alto? O que ele quer dizer? Tudo que você tem é meu. O Senhor quer mãos ao alto, igreja. Porque tudo que você tem, tudo que você é meu. Aí Paulo diz que a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em sabedoria, ensinando, admoestando, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Paulo reforça a importância de uma pura adoração a Deus, um coração quebrantado. Martinho Lutero uma vez disse, o diabo odeia a música, porque ele não suporta a alegria. Satanás pode escarnecer, mas ele não pode rir. Ele pode zombar, mas não pode cantar. Satanás não pode cantar. Jesus, ele cantou um hino depois da ceia. Jesus cantou. Oferecer sacrifício a Deus é adorar. Adorar, então eu vou adorar com qualidade, vou cantar com qualidade. E o Senhor fala, a adoração tem que estar acompanhada com boas obras. A adoração, ela é vertical, ela não é horizontal. Quando eu falo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, eu estou olhando horizontal. Mas quando eu falo, grande é o Senhor, muito digno de louvor, louvado seja o seu nome, eu estou adorando ao Senhor. Culto, então, não é show. Mas é pecado ter show? Não, só que não é culto. O Senhor quer que a gente separe. Não tem problema. Não tem problema. Só que tem que chamar de culto o que é culto. E show, o que é show? O que é um show? Todo mundo cantando, alegre, contente. Deus não vai. Deus não vai. Não é contra. Você pode cantar essa casa sua. Tudo bem, estando ciente que você não está adorando. Você está ali cantando. Mas para adorar a Deus, sempre vai apontar para a cruz. Tem igreja que ainda se veste de sacerdotes para poder fazer cerimônias. Entram com a aliança, a arca da aliança novamente, cantam músicas que trazem mais confusão do que adoração. Vou dar um exemplo para vocês. E aí a gente termina. Porque quando a adoração não agrada a Deus, você sai da igreja vazio, tá? Vazio. Então é o seguinte, não é momento de riso, é seriedade. Mas eu vou ler para vocês as letras referentes às músicas que nós estamos tendo hoje. Nem vou pedir para o Caleb colocar, que eu tenho vergonha, bom? Mas tem irmãs que cantam assim, ó, não aqui nessa igreja. O título do hino é Não Mexe com Meu Varão. Isso é hino? O que era hino mesmo? Louvor a Deus. Então, não é hino, é música. Não mexe com meu varão, porque para mim ele é bênção, para você é maldição. Clone de Jezabel. É a moça cantando, tá? Xingando a mulher, a irmã, que provavelmente está de olho no marido dela. Então ela fala assim, ó. Clone de Jezabel, ouça bem o que eu lhe digo. Esse vaso adornado aqui é o meu marido. Ele é homem de Deus e pode tirar o olho, ele já tem compromisso. A mulher dele vale ouro. Não pode ver um terno, nem mesmo a gravata. Se mostra ouriçada. Cuidado com a espada, que agora vai cortar. Ele é meu esposo, quem me deu foi Jeová. Tá querendo um casamento? Dobra o joelho e vai orar. Chorando
lhe orando, pague o preço e tem vitória. Não adianta furar olho que esse marido aqui é meu. Minha união é consagrada, foi Deus que me deu. Vai ser comido de bicho, outro hino. É a música. Diz assim, ó. Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho porque não glorificou. Tá aí? Bíblia. Bom? Aí o que ele vai falando depois? Se você não adorar, você vai ser comido de bicho. Quem falar mal do pastor, vai ser comido de bicho. Quem não gosta de dar dízimo, vai ser comido de bicho. Quem faz fofoca na igreja, vai ser comido de bicho. E aí ele vai citando todos os pecados possíveis. Ó, quem bota gato no relógio, vai ser comido de bicho. Quem quer comprar CD pirata, vai ser comido de bicho. Quem assina o Gato Net, vai ser comido de bicho. Quem gosta de filme pornô, vai ser comido de bicho. E assim a música inteira. Aí tem uma outra que é assim, chuta que é laço. Conte de 1 até 3 antes de partir para o abraço. Se não for bênção de Deus, sai correndo, que é laço. A embalagem é bonita, mas tem que analisar. Se for de Deus, eu abraço. Se não for, chuta que é laço. Pesquisei, para vocês verem que é verdade o que eu estou falando, tá bom? Para vocês não me chamarem de chata, de conservadora, de amante da harpa de cristã, tá bom? E aí diz assim, ó, o refrão, chuta que é laço. E o refrão todo, chuta que é laço. Você tem que ver tem coreografia. Ela passou do meu lado feito uma bala perdida, com aquela mini saia de piercing na barriga. Eu olhei e gritei, nossa, eu vou evangelizar. Vou levar para minha igreja, para o meu pastor doutrinar. Gente, é sério. É sério. Aí ele termina assim, ó. Para tudo, atenção, concentração. Salmo 40, vou esperar. Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Gente, é verdade. Olha só a letra. Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Pois Jesus Cristo vem logo te socorre. Olha a criatividade. O inimigo já foi derrotado. Você precisa se convencer que se você se afastar do pecado, é só orar que o bicho vai correr. E aí o que me deixou assim é esse aqui, ó. Vai faltar corda. Então ele conta aqui que se juntar o crente linguarudo, murmurador e esposa que fala mal, trambiqueiro, fala que vai faltar corda para amarrar. Gente, é uma mistura. O que é heresia? Heresia é um pouco do certo junto com o errado. E aí quem escuta não está sabendo? Canta. Aí tem assim, ó, Penina. Tem uma música chamada Penina. Olha o que diz. A Penina vai ver você casar. A Penina vai comer o docinho da festa. A Penina vai ver o caminhão chegar na sua casa. Ela vai carregar o teu sofá. A Penina vai ver minha vitória nascer. Penina vai ver. A Penina vai ver você casar. A Penina vai ver você voar no avião. Aí você fala assim, não, Carol, não é possível. Ué, tem muitos irmãos que oram assim. Vai ver minha vitória, vai me ver voando, vai me ver fazendo obra, missionário. Só pergunta, polêmica, sabor de mel. Não também. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai olhar na plateia, ver você no palco, ou seja, você é o centro. Ele vai ficar na plateia. Você está no palco. E aí ele vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Como? Aí tem um que diz assim, ó. Vai lá, pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Eu já ouvi isso. Vai lá. E aí a cantora faz a cara e pega quem falou da minha vida. Outro hino fala assim, outra música. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo e bato nele todo dia. Gente, e aí eu vou parar. Tem.
Vocês estão brincando, né? Vocês estão achando que esse é o resultado de não ter mais composição. Tem bastante seguidor? Nossa, muitos. Aí tem o pregador Lu aqui, né? Cantando assim, ó. Bate pesadão e vai ficar no chão. Quem está falando? O inimigo. Bate pesadão e faz que nem Sansão. Vai na força do Deus vivo e desce a mão. Pregador Lu. Só que o soldado eficiente não vacila, ele não cai 2 vezes no chaveco da Dalila. Gente, aí o crente fala assim, olha, falou Sansão, falou Dalila, falou de Bíblia, posso cantar. Desce a mão, é horrível. Gente, e aí, você fala assim, Carol, mas essas músicas aí eu nem conheço. Então vamos para quem a gente conhece. Vamos lá. Não desista, não pare de crer. E aí? Os sonhos de Deus. Deus sonha? Recebe a cura. Recebe a unção. Olha quanta unção. Ousadia, conquista e multiplicação. Só que em 1 João diz assim que a gente só tem uma unção. Se eu cantar, tudo bem, não é pecado. Mas é hino? Não é hino, é música. Tem esse aqui. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quando você entrou aqui, o que você tinha? Pecado. Deus foi lá e tirou. Aí você fala assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer o pecado de volta? Então, analisa a letra. Como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder. Zaqueu subiu por quê? Primeiro, tinha multidão. Segundo, ele era baixinho. Terceiro, ele não era suportável ali no meio. O pessoal detestava ele. Então aí você fala, como Zaqueu, ou seja, eu sou detestável e eu quero subir o mais alto que eu puder para chamar a tua atenção. Precisa? E aí o cantor conta uma coisa muito estranha. Ele fala, mexe com a estrutura. E aí as coisas começam a acontecer na vida dele. Porque lembra que eu falei que cantar também é orar? Tem irmãos que cantam umas músicas assim que Deus pode tirar tudo dele, esmagar ele, amassar ele. Ele nem está pensando. O que pode ser isso? Hein? O que pode ser isso? Tem anjos voando nesse lugar. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber. Só que a Bíblia nos diz que existe só um mediador entre o homem e Deus. Quem é? Jesus. Eu não posso adorar o anjo. Acredite, é hora de vencer. É linda essa música, né? É linda, né? Só que assim, não é de Deus, não é para Deus. Essa força vem de dentro de você, é verdade? Você só vence por quê? Deus te dá força. És Deus de perto e não de longe. Jeremias diz, és Deus de perto e também de longe. É de vales e desertos. E é isso. A gente precisa aprender para cantar certo. E aí, por último, quem conhece aquela música que fala assim, sou feliz com Jesus, é o hino da harpa, certo? Só para você saber, esse hino, e eu termino com essa história para você ver o preço que uma pessoa que louva a Deus faz uma composição que você pode cantar e você sente a presença de Deus, das letras que eu li aqui. O que ele fez? É um homem, ele era advogado bem famoso na cidade de Chicago, né? E aí teve um grande incêndio que devastou a cidade dele, trouxe catástrofe e foi de causa natural, não foi provocado por terroristas.
e até o escritório dele sucumbiu às chamas. E aí nos anos seguintes, como ele tinha outros investimentos e eles deram errado, ele resolveu então para sua família fazer uma viagem para a Europa. Então o que ele falou? Ele tinha uma esposa e 3 filhas, aliás 4 filhas. Ele falou assim: eu vou resolver as pendências aqui em Chicago, coloco vocês no navio e vocês vão para a Europa e a gente se encontra lá. E não tinha, claro, meios de comunicação tão eficazes como os de hoje. Enquanto o navio estava em alto mar, ele foi abaroado por outro navio. Houve um acidente muito feio no Oceano Atlântico e o navio da esposa afundou em 10 ou 12 minutos. E aí a esposa correu até o convés do navio para tentar salvar as filhas. E ela viu as filhas indo embora na correnteza. Morreram as 4. E aí, quando ela conseguiu chegar de fato ali na Europa, e ela conseguiu mandar uma mensagem, um telegrama para ele, ela só escreveu assim: salva sozinha. Ele, quando ele recebeu esse telegrama, ele chorou bastante. E aí ele escreveu essa música: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, Jesus. E aí a gente vê a letra, né? Então comecemos a ser mordomos do que a gente escuta. Peço perdão para vocês do horário que eu passei, um pouquinho. Mas peço perdão se eu falei alguma coisa que ofendeu os irmãos. Mas é com muita humildade que eu citei cada coisa aqui. Não é para expor ninguém, não é para deixar ninguém triste, mas é para que quando a gente oferecer um louvor de gratidão a Deus, seja um louvor mesmo de gratidão a Deus. É para que os líderes orientem os seus liderandos sobre o que cantar, sobre o que ouvir, sobre o que falar, pensar no que está cantando, pensar no que está falando. É bíblico. É adoração ao Senhor? Então vamos cantar. Amém? Que o Senhor receba a sua adoração nessa noite. Que o Senhor receba esses momentos de estudo onde nós estávamos adorando ao Senhor através da palavra dele. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que exaltam a Jesus.